Legal, legal. Nesse módulo, então, vamos ver o último tipo de conceito de divisão proporcional. São três, né? Divisão diretamente proporcional, fizemos há 2 módulos atrás. Divisão inversamente proporcional, fizemos no módulo passado. E nesse aqui nós vamos fazer a divisão proporcional seguindo o conceito misto. Bom, quando é que o conceito misto ocorre? Quando você tem um exercício que pede para você dividir determinado valor numa quantidade determinada de partes, até aí é tudo igual, mas de forma que essa divisão seja feita ao mesmo tempo, direta e inversamente proporcional a lá uma certa quantidade de números. Tranquilo? Então, olha, dividir um número diretamente proporcional ao mesmo tempo, diretamente proporcional e inversamente proporcional a esses outros valores, vai significar que a gente tem que fazer isso dentro da nossa ferramenta, uma divisão diretamente proporcional a quê? A parte direta ou a parte inversa? Nenhuma das duas. Nós vamos fazer uma divisão diretamente proporcional ao produto entre elas. Ai, foi muito complicado. Calma, você pode voltar a escutar de novo, e a gente vai fazer um monte de exemplo. Mas vamos entender o conceito primeiro. O exercício está pedindo para você fazer uma divisão proporcional, onde, ao mesmo tempo, a divisão vai ser diretamente e inversamente proporcional a uma lá quantidade de números. Na nossa ferramenta aqui, como é que nós vamos agir? Não vamos fazer a divisão, nem pela quantidade indicada de diretos, nem pela quantidade indicada de inversos. Nós vamos fazer essa divisão apenas diretamente proporcional. A quê? Ao produto entre as quantidades de diretos e de inversos. Vamos lá para o slide e já vamos pegar um slidezinho aqui, que é o nosso exemplo de número 3, que é a divisão proporcional ainda, mas percebam lá, pelo conceito misto. Aí está lá da mesma forma, lá, divida o número tal em 2 partes, nem sempre é 2 partes, né? De forma que sejam, diretamente proporcionais a 2 e 6 e inversamente proporcionais a 4 e 6. Então vamos lá para a lousa. Perceberam lá no texto que está pedindo para dividir ao mesmo tempo, diretamente proporcional a alguns números e inversamente proporcional a outros. O valor que nós temos para dividir, a ferramenta, vocês vão perceber que ela funciona do mesmo jeito. Então vamos lá. Primeiro, tudo que a gente tem para dividir. Depois, a quantidade de partes em que a gente divide o inteiro. Vamos colocar aqui a quantidade de partes em que vamos dividir o inteiro. Percebam, a ferramenta é igualzinha. Diretamente proporcional a, simbologia de direto, traço, 2 e 6. E, ou seja, ao mesmo tempo, inversamente proporcional a 4 e 6. Percebam aí que a diferença que há entre essa ferramenta e aquela ferramenta que nós já tínhamos visto é que essa daqui, como é conceito misto, está juntando as duas, né? A gente colocou um puxadinho aqui só, né? Olha lá, está demonstrando ao mesmo tempo tudo que o exercício estava falando dentro do seu texto. Tudo que eu tenho para dividir, quantidade de partes em que eu vou dividir o inteiro, simbologia indicando que é conceito misto, porque vai fazer a divisão diretamente proporcional a 2 e 6 e ao mesmo tempo, está na mesma ferramenta, inversamente proporcional a 4 e 6. Qual é o próximo passo? A mesma coisa do inverso lá, tratar os inversos. Inverso de 4 é 1/4, e inverso de 6 é 1/6. Legal? Bom, a divisão do 720,
aqui na nossa ferramenta não vai ser feita levando-se em conta esses diretos, nem esses inversos. Nós vamos fazer, para facilitar bastante, o produto entre direto e inverso de cada uma das partes. Basta multiplicar o direto pelo inverso. Percebam que, depois de estudado e muito treinado isso daí, ou seja, no dia que você for prestar a prova, não precisa escrever mais nada disso. Você já sabe que é conceito misto, no próprio exercício você já faz a conta. Direto vezes inverso. Sempre tomando o cuidado de inverter o inverso. Então eu tenho lá 2 vezes 1/4. 2 vezes 1/4, o que dá 2/4. Que é igual a meio. E depois, 6 vezes 1/6. 6 vezes 1/6, que é igual a 6/6, que é igual a 1. Ora, claro, outra coisa que no dia da prova você não vai precisar ficar escrevendo, né? 6 vezes 1/6, que dá 6/6, que é igual a 1. Não precisa, o examinador não vai lá olhar se tu desenvolveu o negócio bonitinho, né? O negócio é assinalar a alternativa correta e partir para o abraço. Então, olha lá, fiz o produto entre direto e inverso para obter o número de parcelas que cada um tem direito. Então, a parte A vai ter direito a meia parcela, e aqui não é gambi, não. A nossa ferramenta aqui, ó, já te dá o valor preciso do número de parcelas que a parte A tem direito, nessa divisão de conceito misto. A parte A tem direito, então, a meia parcela. E a parte B tem direito a uma parcela. Total de parcelas em que vamos dividir o nosso inteiro. 1 parcela e meia. Tranquilo? 1 parcela para a parte B, meia parcela para a parte A, 1 parcela e meia. E aí o que a gente faz? Ó, o mesmo de sempre. Pega lá tudo que a gente tem para dividir, divide pelo total de parcelas para encontrar o quê? Aquele K, constante de proporcionalidade, né? 720, que é o total dividido por 1,5, vai dar 480. Tranquilo? 480 é o K. Se o exercício estivesse perguntando lá, qual a constante de proporcionalidade nesta divisão, a resposta seria 480. Perguntar qual a constante de proporcionalidade ou perguntar qual é o valor de cada parcela é a mesma coisa. O primeiro tem direito a meia parcela, então meio vezes 480, que é igual a 240. Multiplicar por meio é o mesmo que dividir ao meio. Cuidado, hein? Multiplicar por meio não é o mesmo que dividir por meio. Multiplicar por meio é o mesmo que dividir ao meio, ou dividir por 2, né? Segundo tem direito a uma parcela. Cada uma dessas parcelas vale 480. 1 vezes 480 é igual a 480. Adicionando lá 0, 12, vai 1, 7, 720. Prova dos 9. O nosso rateio adicionado dá de novo tudo aquilo que a gente acabou de dividir. Tranquilão? Então, olha, uma ferramentinha aí que pode cair com 4, 3, 5 par do jeito que for, o examinador complicando a divisão proporcional, como nós vamos ver exercícios aí cabeludos sobre divisão proporcional, né? Eu dei uma escolhida para esse início aí, só naqueles cabeludos mesmo, para a gente ver, usando a ferramenta. Você não leva 2 minutos para fazer um exercício que, com certeza, hein? No mínimo, 10 a 12 minutos você levaria pela norma culta. Então, ó, é uma economia gigantesca de tempo, e isso eu insisto em falar porque há alguns alunos, alguns candidatos que aprendem pela norma culta e aí tem medo de mudar. Fala, ah, não, eu já sei daquele jeito. Não é medo, é uma resistência, né? Já sei daquele jeito, então deixa. Mudem, né? É a regra de 3 que nós já vimos. O sistema que a gente viu aqui, pelo amor de Deus, você faz uma regra de 3 em 1 minuto. E esse divisão proporcional é outro.
É muito rápido a utilização dessa ferramenta. Tranquilão? A partir do próximo módulo aí, a gente começa a fazer esses exercícios de fixação e vamos fixar essas ferramentas porque vale a pena. Até lá!